escuta e a escrita como lugares de potência. Gente, sou eu na vida. E, olha, eu vou pegar essa frase para mim e vou botar no meu portfólio. Na hora eu digo, olha, eu vou me descrever aqui para vocês, porque sou eu na vida. E aí, a partir da experiência da maternidade, que foi incrível para ela disse que se sentiu fisgada pela poesia da primeira infância. Eu fiquei apaixonada por isso. E pela aquisição de linguagem. E aí ela mergulhou no campo da educação, formando-se também, formando-se pedagoga brincante. Já deu para saber que ela não só gosta das palavras, mas ela tem um domínio completo, né? E aí ela veio aqui para estar com a gente para falar sobre como a pandemia afetou o nosso planejamento, o que a gente aprendeu com essa parada toda. Obrigada, Ju. Boa noite. É contigo agora. Obrigada a você, Maia. Essa entrevista, né, acho que ela tem muito como pano de fundo esse encontro mesmo, que você começou falando, né, que foi um encontro pela internet, a gente se encontrou ali e aí agora você já está se identificando comigo, e isso já é alguma coisa que 2020 trouxe pra gente, essa possibilidade de a gente conversar, eu aqui no Rio conversando com vocês, né? Então isso faz toda a diferença. E é isso, assim, que você falou, né? 2020 trouxe pra gente uma outra perspectiva. A gente, na virada de 2019 para 2020, a gente fez um monte de planos e, de repente, em março, veio tudo desmoronar, né? Então, a gente perdeu completamente esse percurso possível, a gente precisou se reinventar inteiramente e muitos de nós tivemos muita dificuldade de lidar com a falta de rotina, com não ter mais aquele planejamento. A gente precisa se reinventar da noite para o dia, né? No Laboratório de Inteligência de Vida, a gente trabalha com educação. Então, as escolas foram exatamente essas que precisaram, da noite para o dia, literalmente se reinventar e começar a dar aulas remotas, né? Então, a gente precisou lidar muito com frustração, por exemplo. Então, a gente traçar um planejamento e ele não sair exatamente como a gente esperava, muitas vezes tirou muitas noites de sono da gente. A gente passou a comer mais ou passou a comer menos, ficou muito ansioso, sem ter nenhuma perspectiva de como seria o futuro. A gente começou a entender que precisaria planejar não mais daqui a 2 meses, né, um planejamento bimestral, mas semana a semana e muitas vezes dia após dia. Só que com isso a gente se reinventou e refez a nossa rotina, né? Eu achei incrível porque quando eu via você falando, que eu fiz questão de trazer você para cá para os nossos telespectadores e internautas, é que a gente agora vai aprender, a gente aprendeu melhor a fazer um planejamento, ou aprendeu a fazer um planejamento melhor. Porque agora parece que essa dose de realidade, que a gente sempre que ia planejar um ano, a gente colocava coisas que a gente sabia que não ia cumprir, sabia que não ia acontecer, mas mesmo assim a gente colocava lá com um jeito até que eu acho que é meio descomprometido com a nossa verdade, né? Quer dizer, não adianta você colocar aquele troço lá se você já sabe que você vem há anos procrastinando e não fazendo. E essa dose de realidade que a pandemia trouxe em escala planetária, ela ensinou isso pra gente, de fazer o que é possível e trabalhar o curto, o médio e o longo prazo, e você, claro, se chatear, mas isso não se transformar num trauma, numa frustração a ponto de te impedir de andar, não é, Ju? Achei tão bacana quando você falou isso. Exatamente. A gente começou a entender que a gente precisava traçar alguns planos possíveis, né? Então, a gente tem uma meta, que é cada um vai ter a sua, né? E aí a gente vai pensar quais são os caminhos possíveis para a gente chegar nesse objetivo. Lembrando sempre, né, exatamente isso, que a vida não é antecipável. A vida acontece apesar do nosso planejamento. Então, que outras possibilidades de caminho eu posso ter para chegar até lá? Então, as escolas, por exemplo, ou mesmo todos os outros serviços, a gente conseguiu se reinventar e chegar na nossa meta final. Não foi pelo caminho que a gente imaginava antes, mas ainda assim a gente conseguiu ir dando passo a passo. E se de repente não funcionou, o que a gente faz? Respira, legitima o que a gente está sentindo, né? Então, acolhe a frustração, tudo bem, mas levanta e retraça seus planejamentos, né? É muito importante a gente saber ser flexível nesses momentos, O né, Maia? autoconhecimento ajuda muito, né? Você fala muito sobre isso, porque eu acho que antes o autoconhecimento
ficava muito restrito a terapias, a meditações. É claro que ele ia ganhando força, né? Que faz total sentido. Mas, de repente, o mundo inteiro teve que ter esse autoconhecimento para não enlouquecer. E aí você fala sobre a importância do autoconhecimento dentro de um planejamento. Exatamente. O autoconhecimento, né, para a gente, não tem a ver só com isso, né, que você estava falando de terapia ou até mesmo de meditação, que são recursos excelentes, mas tem a ver também com aquilo que eu entendo que são os meus limites, o que são as minhas possibilidades. A pandemia trouxe para a gente uma série de sentimentos que a gente nem sabia que existiam, né? Então, a gente mergulhou muito profundamente em quem a gente é. E com certeza a maioria de nós se transformou completamente nesse mergulho, né? A gente conviveu intensamente com as nossas famílias, a gente conviveu sozinho mesmo também e precisou ir procurando momentos de respiro. Como é que a gente inclui o autocuidado dentro de um planejamento, Ju? Ensina pra gente como que a gente faz isso. Ótimo. Você, por exemplo, deu uma excelente dica que eu também me identifiquei. Eu também sou da trilha sonora, eu também sou da música, tá? Então, como você viu, eu tenho 2 filhas. Então, trabalhando o dia inteiro com 2 meninas, precisando preparar uma série de conteúdos. E aí, de repente, eu falo, bom, tenho que dar conta da casa, das crianças, do trabalho, de tudo, mas eu preciso viver. Então, além de botar no meu planejamento, na minha rotina, todos os passos, que é realmente a cozinha, a roupa, isso precisa estar incluído na nossa rotina de organização, eu também coloco depois um momento que seja de conexão meu comigo mesmo. Então, para mim, funcionava a música também, Maia, mas cada um vai ter o seu próprio momento, né, de respirar. Entendo. E não precisa ser nada mirabolante. Quais são os aspectos psicológicos? Eu fico te interrompendo porque eu tenho tanta coisa para te perguntar, desculpa. Quais são os aspectos psicológicos que que costuma surgir, na verdade, diante de um planejamento? Tipo, planejar não é qualquer coisa, né? Planejar exige, eu acho que exige algumas habilidades, algumas essencialidades da nossa parte para a gente poder projetar, porque planejar é projetar, né? Então, psicologicamente falando, eu queria uma dica sua para os nossos telespectadores e internautas em relação a isso. Então, o que está em jogo é a gente conseguir equilibrar as nossas próprias emoções, né? Quando a gente pensa em planejar, a gente já pensa, não vou dar conta, eu não sou capaz. A gente já pensa em várias limitações, em vez de pensar no caminho em si que a gente pode fazer para seguir e encontrar quais são as nossas redes de apoio. Então, a gente conseguir equilibrar a ansiedade, por exemplo, com essas doses de autocuidado, é fundamental. A gente entender quem são as nossas redes de apoio. Quando não estiver funcionando, com quem eu posso contar? E a pandemia trouxe para a gente também a possibilidade de a gente se fazer presente, mesmo que não seja fisicamente. Então, encontrar ali as nossas parcerias para caminhar junto, por exemplo, faz todo sentido. E saber, esse autoconhecimento é impressionante. Aonde que eu sinto? O que eu sinto? O que essa situação está me dizendo? Se a gente levar isso como guia, a gente faz do nosso planejamento entendendo exatamente quais são as minhas possibilidades. E eu não faço planos e metas totalmente irreais, né? Por exemplo, alguém que quer fazer medicina, mas tem horror à agulha ou tem horror a sangue, né? A gente precisa saber exatamente o que a gente deseja, mas também o que a gente precisa, né? Que recursos e que habilidades a gente precisa para chegar nesse lugar. Eu li um texto uma vez que diz assim, se você tem alguma dúvida sobre uma área em que você quer atuar particularmente, pergunta para uma pessoa que já está atuando, porque ela já vai te dizer algumas coisas que são importantes. Agora, de você, o que eu quero saber é, em que momento, onde é que essa chavinha vira que a gente percebe que os planos devem ser mudados? Porque, assim, parece uma pergunta boba, mas às vezes a gente planeja e aquilo é tão importante, e a frustração é tão grande diante de não realizar, que você tem dificuldade de se desapegar daquilo ali. É por isso que eu achei incrível quando você falou do plano A e do plano B, que a pandemia ensinou para a gente a ter um plano B e validar esse plano. Quando você vai montar o negócio ali, você já pensa em alternativas. Agora, falando assim é fácil, fazendo eu não sei. Quando é que dá o start que tem que mudar de plano agora? Vou para o B agora.
Então, a gente pensando assim, qual é a intenção maior que eu tenho na minha vida, por exemplo? Porque se eu estou pagando um preço com a minha própria saúde, com as minhas noites de sono, isso está sendo demais. Eu estou me deixando de lado para poder realizar alguma coisa que de repente não cabe mais na minha vida. Então é um luto que eu preciso fazer para retraçar o meu plano. Isso não significa que eu não vou alcançar um outro objetivo ou aquele mesmo objetivo, mas a partir de outras pequenas metas. Então a gente entender o plano geral, planejamento geral, e a gente ir pensando mesmo quais são essas pequenas metas que a gente pode ir dando um passo a passo. Então, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Se eu começar a ficar muito ansiosa, se eu começar a não dormir mais, né? É isso, de perda de noite. Se eu acordo e já penso, nossa, eu estou devendo 1 milhão de coisas, essas tarefas eu não estou conseguindo cumprir, alguma coisa está saindo fora do seu planejado, né? Então, parar, sentar e pensar o que eu posso abrir mão e o que eu não posso abrir mão. O que eu vou priorizar agora, né? Porque às vezes a gente quer tudo, né? A gente quer agarrar o mundo com as pernas e isso não é E possível, não leva em né? conta o outro, né? Ou o outro, ou a situação. Faz um planejamento que está um pouco fora da realidade e não cria uma estratégia para escalar essa conquista para realizar aquilo que você planejou, né? Às vezes é uma coisa que você tem que ganhar na Mega Sena da virada para fazer. Ainda há pouco eu estava falando aqui com a minha produtora, eu falei, Ziane, se eu queria ganhar na Mega Sena da virada para eu, tipo, só trabalhar como voluntária. Aí eu queria ir para as zonas de guerra, eu queria ir para os lugares mais loucos, assim, no sentido de dos mais necessitados contemporâneos, os sem teto, sem comida, sem razão, sabe, assim, zona de guerra mesmo, essas guerras contemporâneas, era o que eu queria fazer se eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia relaxar, não. Ela disse, mas tu ia procurar mais coisa para fazer? Eu falei, ia, e com risco, né, e com risco. Porque eu acho que se considerar o outro, por exemplo, a minha filha já detesta essa ideia. Ela falou, você tá louca, não vou deixar você ir nunca. Mas é tipo, você tem que considerar o outro, né, se o teu planejamento, o nosso planejamento cada vez mais não inclui só a gente. E uma outra coisa que eu percebi para encerrar é que muita gente se desapegou. Como a gente achava que ia ser 2 meses, 3 meses, e a gente já vai para 1 ano agora em março, então teve gente que se desapegou de pessoas, de coisas, de estilo de vida, que dentro dessa jornada de autoconhecimento, quem teve a sorte, ou então que se conectou, conseguiu se desapegar, levar menos coisas na mochila da vida. Né? Eu acho que talvez isso facilite, né? Talvez fazer uma retrospectiva desse 2020 para saber o que realmente você, tipo, não era mesmo isso, entendeu? Sim. Agora, você imagina, Maia, se todo mundo tivesse tido a oportunidade de ter, né, essa inteligência emocional, aprender, né, com o livro desde criança, teria sido realmente incrível, né, que a gente conseguiria entender quais são os nossos objetivos, o que a gente precisa chegar, né, o que a gente precisa fazer para chegar nesses lugares e pensar coletivamente. Então é isso, a gente entender quais são as nossas prioridades sempre, mas nunca esquecendo que a gente não está sozinho nesse mundo. A gente se afeta e a gente se deixa afetar também, né? Mas eu olho para você assim, eu vejo, poxa, a Ju é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, sabia? Porque assim, você, do jeito que você é imersa, do jeito que você é tão dedicada na tua área de psicologia, você está no laboratório de inteligência da vida, que é o LIVE, né? Que projeto lindo, fantástico, né? Quando você, eu percebi isso, me toquei quando você falou assim que essas habilidades você tem que começar a adquirir desde a infância, né? Para você ter essa capacidade de mudar de jogo ou mudar de lugar e não ser tão apegado, né? Ser apegado é o que realmente importa, né? Sim, exatamente. Ter essa flexibilidade justamente porque a gente se conhece, né? A gente sabe o que é preciso para seguir, né? A gente sabe o que realmente importa. E realmente faz toda a diferença. As aulas, por exemplo, dos professores, como fazer um planejamento, porque a gente está falando de planejamento pessoal. Quando a gente vai para os professores, Ju? Conte-me, Juliana. Então, quando a gente vai para os professores, a gente vai precisar realmente pensar em planos A, B e C, literalmente, que é pensar num plano híbrido, num plano à distância e num plano presencial. Então, é preciso pensar num planejamento bimestral, semestral e, enfim, anual,
só que a gente agora já sabe como fazer. Ano de 2020 foi um ano de reação, né? A gente reagiu a tudo que acontecia. Sim, Em verdade, 2021, a verdade. gente efetivamente tem a chance de planejar com as ferramentas que a gente já conseguiu adquirir em 2020. E aprendeu Então, rápido, né? E aprendeu rápido. Né? É bacana porque eu exatamente. aprendeu rápido. Eu acho assim que para a educação, para a pedagogia, para a psicologia, foi um aprendizado riquíssimo. Eu não estou dizendo que foi bom que aconteceu, entendeu? Mas eu acho assim que foi, sabe assim, foi muito bom no sentido de despertar, de acelerar, de ver de outro modo, de fazer de outro jeito, de sair da zona de conforto. Não estou dizendo que é bom não, sabe? No caso de vocês, né? Dessa área de pedagogia, de educação, de psicologia. Mas que deu para aprender um bocado, deu, não deu não, Ju? Deu, a gente aprendeu muito, a gente conseguiu construir, né, outras habilidades e desenvolveu, que foi maravilhoso. Então, quem não sabia falar em frente a uma câmera precisou aprender, precisou planejar de repente, né, uma aula que funcionaria perfeitamente numa dinâmica presencial, de repente Sim. precisou ser ali adaptada. E todos os professores conseguiram fazer isso. Isso é realmente Você sabia que incrível. para mim foi ao contrário? Por exemplo, sou de vídeo há bastante tempo. Quem teve que descobrir como fazer o vídeo, eu já dei já fiquei mais low profile, eu já fiquei mais bastidores, assim. Uhum. Eu mudei de posição, entende? Pela diversidade das coisas que eu faço, eu mudei de posição. Então, eu gravei Sim. menos no começo, porque teve aquela parte da euforia, vou salvar o mundo, vou fazer 1000 máscaras, vou doar, vou ser voluntário, você não sei o quê. E depois você foi aquietando, encontrando o seu lugar dentro daquilo para fazer sentido, entendeu? Foi Exatamente, é muito porque rico. isso que você está falando é como se a gente estivesse correndo uma maratona com o gás de uma corrida de 100 metros, né? Não É dá, a gente verdade, precisa ir é equilibrando a nossa verdade. energia para Sim. chegar até o final do nosso objetivo. É verdade. Olha, muito obrigada pela entrevista. Queria agradecer ao Live também, né, dessa conexão que eu vi o material, liguei para eles, entrei em contato. O Live é incrível, esse laboratório de inteligência da vida. Os congressos anuais são maravilhosos, do nível de Edgar Morin, tanta gente bacana, George Couros, Paul Tolg. Então, assim, é muito bacana o trabalho que vocês fazem. E muito obrigada pela entrevista e por dividir com a gente. Depois a gente vai te incomodar mais para você vir aqui mais vezes, tá bom? Tá ótimo, vai ser um prazer. Muito obrigada, Maia. Feliz 2021. Para você também. A gente conversou com a Juliana Hampshire, que é psicóloga maravilhosa, viu? Gostaram? Daqui a pouco, a gente que está falando dessa coisa de virada, eu vou conversar com o Leonardo Jorge, ele é empresário. No próximo bloco a gente vai conversar com ele. Tem uma história muito bacana, está à frente de uma empresa